Queridos irmãos, meus caros radiovintes, nós temos lido aqui uma palavra que foi escrita pelo apóstolo Pedro. Ele escreve esta carta alertando os nossos irmãos no que tange a presença de falsos mestres, de falsos ensinadores, falsos pastores, falsos apóstolos. E Deus, Ele é misericordioso e Ele dá sempre oportunidade ao homem. O homem, ele decide. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus o dotou, assim como os anjos, de livre-arbítrio, escolhas. E realmente nós podemos pensar que ninguém vai se justificar diante de Deus, porque cada um decide. Nós ouvimos o Evangelho e decidimos aceitar Cristo como Salvador pessoal. E houve exatamente essa comunicação do Evangelho pelo Espírito Santo. E quando nós, convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, tomamos a decisão, aceitamos a Cristo como Salvador pessoal. E eu acredito que ninguém aqui, nem quem está me escutando que é crente, está arrependido porque é crente. Nós estamos alegres porque somos crentes. Eu não estou falando aqui, irmãos, no simples fato de acreditar que Deus existe, que enviou seu Filho Jesus, morreu no Calvário, que enviou o Espírito Santo para ficar com a igreja. Eu estou falando aqui no fato de que a nossa vida, ela foi mudada, ela foi transformada. Hoje somos novas criaturas. E quem fez isso na nossa vida foi Jesus Cristo. Aleluia, o único Salvador. Mas vocês sabem, e nós estamos estudando neste trimestre, batalha espiritual. E a gente sabe perfeitamente, meus irmãos, que o diabo e seus anjos maus, os demônios, eles querem a todo custo derrubar a mim e a você. Eles querem nos afastar da palavra de Deus. Eles querem nos afastar da comunhão de Deus com Deus. Eles querem nos afastar, irmãos, da intimidade que temos com Deus, nosso Salvador. E é por isso que o próprio Pedro diz que o diabo, vosso adversário, ele anda bramando como um leão ao derredor de vós, buscando oportunidade para destruir, para tragar. Mas seja Deus louvado que nós estamos seguros em Cristo Jesus. Não é pela nossa própria força, não. Quem é o homem? Somos fracos, e ninguém pense que é suficientemente forte. Nós somos fracos. Agora recitamos o que disse o apóstolo Paulo com muito vigor no coração: tudo posso, mas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece.
fortaleza. Paulo chegou a dizer que sentia prazer nas suas fraquezas, porque quando estava fraco, aí é que era fortalecido. Aleluia, glórias a Deus. Então a igreja, nós somos perseguidos, o mundo nos persegue, as forças espirituais do mal nos perseguem também. Enfim, o crente é essa pessoa perseguida. Agora, devemos ter a consciência de que o Senhor é o nosso protetor, Deus é o nosso guardador, Deus é a nossa sombra, Deus é o nosso abrigo, e nas aflições Ele é o nosso pavilhão. Por isso Davi levou uma vida de muita turbulência mesmo. Ele só estava muito tranquilo enquanto estava lá no campo com as ovelhas de seu pai, mas depois que saiu e matou o gigante, e dali por diante, irmão, sua vida mudou completamente. Foi perseguido por todas as partes, e ele escreveu uma inspiração do Espírito Santo, e eu gosto muito quando ele no Salmo 46, o Senhor é o que? É o meu refúgio, e o que mais? Fortaleza. Quem já visitou aqui a Fortaleza dos Reis Magos? Quantos já foram lá? Muitos irmãos aqui já foram. Eu já fui lá, lá. Realmente vocês veem aquelas pedras enormes construídas. Já estive também em algumas fortalezas, inclusive lá em Israel, e realmente, irmãos, um lugar seguro. Vocês possam imaginar quando Davi diz: o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, nele eu estou bem abrigado, nele eu estou seguro, eu não temerei, ainda que as águas rujam e espumejem, ainda que os montes sejam transpostos para o meio dos mares, ainda que as nações se levantem, ainda que um exército me cercasse, Salmo 27, meu coração não temeria, eu estaria tranquilo, porque o Senhor está comigo. Aleluia. E realmente, quando começamos a pensar nisso, nosso coração se alegra. Vocês fiquem certos de uma coisa, que os anjos de Deus são seres invisíveis, eles são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que Ele dar a salvação. Vocês possam imaginar neste mundo espiritual, que às vezes pensamos até que estamos sós, e que não há nenhum auxílio, e que as forças do mal investem com força para nos derrubar, e só não vamos ao chão, só não caímos, porque Deus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Anjos de Deus estão trabalhando em nosso favor, glórias a Deus por isso. E aqui, queridos, nós temos tido uma palavra, e como o pastor Rubem Varela bem falou, e parabenizou as irmãs pelo Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, e nós não incorporamos a cultura secular à liturgia do nosso culto, mas fazemos, irmãos, questão de dizer que para Deus, tanto o homem como a mulher são importantes. Ambos, homem e mulher, foram feitos
à imagem e semelhança de Deus. E dou graças a Deus porque tudo quanto Ele fez, o fez bem feito. Aleluia. A perfeição. Deus criou anjos, Deus criou homens, Deus criou o universo dentro de uma perfeição que nos deixa assim admirados quando olhamos para os pássaros, para o oceano, para o céu à noite, quando a chuva cai, quando o relâmpago brilha, quando o trovão rebomba no espaço. Irmãos, a gente fica com o coração mais perto de Deus e vendo exatamente como Deus fez tudo tão perfeito, tão belo e tão bonito. Como é maravilhoso. Aleluia. Realmente o mal, ele só veio por causa do livre-arbítrio. Foi a escolha. Nossos pais estavam lá no Éden, na inocência, e Deus já deu mandamentos para eles. Disse até para eles que eles não deviam somente cuidar do jardim, mas também que eles não deviam comer da árvore proibida. Vocês têm tantas árvores, tantos frutos aí, eles eram vegetarianos, eles podem comer aí, cabem à vontade. Mas aí a irmã Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Ela deu do fruto e ele comeu. Foi uma decisão. Uma decisão. E nós estávamos exatamente naquele casal. Paulo é muito claro em dizer no seu discurso, na sua pregação, lá em Atenas, para os filósofos, que de um só Deus fez a geração de todos os homens. E é uma verdade, todos nós descendemos de Adão e trazemos conosco o pecado, a desobediência, tudo isso está acontecendo aí. Mas graças a Deus que o segundo Adão, Jesus Cristo, não conheceu o pecado. Aleluia. Deu a sua vida por nós e nós o aceitamos. Glória a Deus. Hoje temos uma nova natureza. Aleluia. A natureza adâmica, ela está latente no nosso coração. Mas, irmãos, nós, quando nascemos de novo, o segundo nascimento, o primeiro foi o nascimento biológico, nascendo nossos pais, e o segundo nascimento foi quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Eu não sei qual é mais importante para você, se é celebrar seu nascimento biológico ou seu novo nascimento. Eu entendo que é muito importante a gente celebrar a vida. Estou completando mais um ano de vida, glória a Deus, vamos nos alegrar, vamos agradecer a Deus. Mas também estou completando 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50 anos que nasci de novo. Sou uma nova criatura. Aleluia. E como se não bastasse, Deus me adotou na sua família. Nós somos filhos de Deus por adoção. Aleluia. E Ele nos deu o seu Santo Espírito. Então este novo nascimento, essa nova natureza, este Espírito que em nós habita, nos capacita exatamente para enfrentarmos essa velha natureza que hora por outra quer aflorar e quer nos levar à prática do pecado. Mas, irmãos, nós temos uma nova natureza, nós temos o Espírito Santo, glórias a Deus, presente em nossa vida, e Ele testifica com o nosso Espírito.
Aleluia, que somos filhos de Deus. E enquanto filhos de Deus, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito que nos foi dado. Por isso, o mundo nos ignora, o mundo zomba, critica de nós. Nós, que eu digo, que tememos a Deus e observamos seus mandamentos, que andamos segundo a sua palavra. Aí estamos vendo uma igreja dita evangélica, né, misturada com o mundo. E eu estava dizendo hoje pela manhã na consagração aqui, que é a igreja que deve influenciar o mundo. O mundo é que deve copiar o modo de viver da igreja, e não a igreja deixar-se influenciar pelo mundo. Nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus são diferentes dos filhos do mundo. Glórias a Jesus. E aqui na palavra que temos lido, irmãos, e quero fazer até referência à mulher de Ló. Diz Pedro que, como Deus condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, ele faz a citação apenas dessas duas cidades, mas na verdade outras cidades estavam incorporadas também na destruição, como Adimá, Zeboim. Zoar foi para onde a família se refugiou. Deus condenou, trouxe juízo, porque aquele povo, irmãos, vivia uma vida devassa. Era uma depravação que o justo Ló lá estava com a sua família, e ele via e ouvia toda aquele comportamento perverso, pecaminoso, e Deus trouxe juízo àquelas cidades. Mas antes, meus irmãos, fazendo alusão a Ló, ele na verdade era sobrinho de Abraão. Ele saiu lá de Ur, a Caldeia, foi para Padã Aram, e Padã Aram acompanhou seu tio, veio para a terra de Canaã, e depois veio uma fome, e eles foram para o Egito. E quando voltaram do Egito, voltaram ricos, com prata, com ouro, rebanhos, gado. E quando chegaram na terra que Deus havia prometido, irmãos, os rebanhos cresceram, e houve conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, de sorte que houve a separação. E Abraão disse para Ló que ele escolhesse para onde ele quisesse ir, e ele jogou o olhar e viu as verdes campinas, Jordão, uma terra muito fértil, muito bonita, e optou para ir para lá. E Abraão permitiu. Ora, Abraão podia muito bem ter escolhido, era seu tio, e a chamada tinha sido de Deus para Abraão e não para Ló. Mas ele permitiu: você escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o Oriente, eu vou para o Ocidente, em termos geográficos. E ele, vendo as verdes campinas do Jordão, para lá quis ir. E foi. Depois que ele saiu, se apartou, foi embora, muito rico, seus rebanhos, seus gados, seus pastores. Eu não sei se ele era casado já nessa época. Não sei se saiu de Ur dos Caldeus já casado, ou se casou, se está em Padã Aram, ou se casou. Não sei, não há relato histórico a respeito disso. Mas verdade é que Ló era casado, tinha 2 filhas, e ele escolheu ir para as campinas verdejantes lá do Jordão. E quando ele se apartou, aí Deus aparece a Abraão e disse: Abraão, agora levanta os teus olhos
e contempla toda esta terra, em toda a sua dimensão, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, eu darei a ti e a tua descendência. Glórias a Deus. Mas Abraão foi um referencial de vida, de comportamento para Ló. Seu sobrinho, irmãos, foi muito abençoado porque estava perto do seu tio, e o compromisso de Deus era com Abraão e não com Ló. Mas como Ló optou por acompanhar seu tio, ele foi muito abençoado. E aqui quero dizer para vocês esta noite: vocês fiquem perto de quem é abençoado, de pessoas abençoadas, de pessoas que têm Deus na vida. Fique bem abrigado debaixo de árvore que tem sombra, que tem frutos, que tem o que dar, descanso, comida, alimento. Fique perto de quem é abençoado, porque quando a bênção de Deus vem, alcança você. Aleluia. Temos N exemplo disso na Bíblia. Por exemplo, Abraão, um homem abençoado, e esta bênção alcançou seu sobrinho Ló. Isaac, um homem abençoado também, os filisteus que eu digo. Jacó, Labão chegou até a dizer: olha, eu não quero que você saia daqui não. Ele passou 20 anos com seu sogro, e seu sogro não queria que ele voltasse. Mas por que o senhor não quer que eu volte? Eu sou casado, já tenho filhos, quero voltar à minha terra. Aí ele responde: eu tenho experimentado que Deus tem me abençoado por amor a ti. Porque o crente fiel, irmãos, aonde chega, ele tem a bênção de Deus. É em casa, é na vizinhança, é lá na escola, é lá no comércio onde ele trabalha, é lá na universidade onde ele está fazendo uma graduação, é lá na empresa. Aonde ele chega, ele é uma bênção de Deus. É para abençoar. Ele ora pelo seu patrão, ele ora pelos seus colegas de trabalho, de escola, ele ora pelos seus vizinhos. E quantos livramentos Deus dá a quem está perto de um crente fiel. Ló foi um homem abençoado por Deus, copiou exatamente Abraão, aquela intimidade, aquela vida que tinha com Deus. Apesar de Abraão não ser um homem perfeito, não há um pecador perfeito. Nós somos salvos, nossos pecados foram perdoados, vivemos uma vida de santidade, uma vida progressiva de santidade, mas não somos perfeitos. Nós temos nossas fraquezas. Ainda bem que quando Deus olha dos céus e nos vê, Ele não olha para os nossos defeitos, Ele nos olha e nos vê lavados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Aleluia. Abraão não era perfeito, mas aqui diz Pedro que Deus livrou ao destruir aquelas cidades o justo Ló. Diz que ele era justo. E onde ele foi alcançar essa justiça? Porque, irmãos, quando Deus foi para destruir a cidade, ele lembrou-se de Abraão. E em se lembrando de Abraão, lembrou-se de Ló, seu sobrinho. Vocês vejam o quanto uma pessoa que se relaciona com outra abençoada tem a bênção de Deus. Tanto que Deus ficou conversando com Abraão lá na sua tenda, e os dois anjos prosseguiram, foram para a cidade de Sodoma,
onde lá estava a família, Ló, sua esposa, e a Bíblia não cita o nome dela, não cita o nome dela, só diz a mulher de Ló. Jesus Cristo falando das catástrofes, das aflições que hão de vir sobre o povo de Israel, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Não há citação do nome dela. E na Bíblia nós temos muitas mulheres que são citadas, e hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas essa mulher aqui não é citada. Nós conhecemos aqui, por exemplo, Sara, uma mulher santa e obediente. Ela não questionou em nada com Abraão no que tange a saída de Ur, de Padã Arã, do Egito, os deslocamentos que ele fez até chegar a Beceba. Ela não questionou. Era uma mulher perfeita? Não, mas era uma mulher santa, uma mulher que Deus atentou para ela, que ela estava dentro dos projetos que Deus tinha para o seu marido. Aleluia. Mulher, se Deus tem um projeto para o seu marido, siga os passos do seu marido, porque a bênção que vem sobre ele está sobre você também. Abraão já tinha 100 anos, Sara tinha 90, 25 anos transcorridos da promessa de Deus lhe dar uma descendência como a areia que está na praia do mar e como as estrelas que estão no céu. Glórias a Deus. E verdade é que, meus amados irmãos, também há outras mulheres, como Jael, que matou Sísera, o inimigo do povo de Deus, Débora, que foi uma profetisa, juíza em Israel. E o que dizer de Raabe? Raabe era uma cananita, era uma prostituta, mas essa mulher, pela fé, ela foi informada do que Deus tinha feito com a descendência de Abraão, com Israel lá no Egito, as pragas que se abateram naquele país, o mar vermelho que se abriu, como Deus proveu alimento e água para o povo no deserto, como Deus estava entregando aquela terra para aquele povo peregrino. Ela creu, acolheu os espias que entraram em Jericó, e realmente, irmãos, ela entra no meio do povo de Deus pela fé. Raabe, a meretriz, ela foi salva e entrou na genealogia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Enfim, há tantas mulheres brilhantes, mas a mulher de Ló, irmãos, era uma mulher que estava ao lado de um homem justo, numa cidade pervertida. Tinha 2 filhas, e essas 2 filhas estavam noivas, já comprometidas com casamento. E numa cidade como Sodoma, daí vem esse termo na nossa língua, sodomia, que é perversão. E quando Paulo escreve aos Coríntios e fala de efeminados e sodomitas, ele está falando de homossexuais passivos e ativos. Os efeminados são os passivos, os sodomitas são os ativos. E era uma cidade devassa, perversa mesmo. Mas eu fico observando, as filhas de Ló eram virgens. Eram virgens. Elas não se deixaram levar pela moda, elas não se deixaram levar pelo estilo de vida dos sodomitas. Meninas, vocês estão noivas, ainda são virgens. Aqui, olha, transa homem com homem, rapaz com rapaz, aqui não tem limite não. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que aquelas meninas, elas foram ensinadas, elas foram instruídas, que mesmo vivendo num ambiente social tão poluído sexualmente,
elas mantiveram a sua virgindade. Glórias a Deus. Hoje estamos vivendo, este mundo é uma Sodoma. Vocês vejam, estive até agora olhando o depoimento de uma mãe que levou a filhinha para ser vacinada, e no cartão de vacina, né, estava lá exatamente mostrando para a criança até os órgãos sexuais, preservativos, tanto para meninos como para meninas. Isso fornecido pelo governo. Que coisa triste, lamentável. Dizer na escola que você não nasce macho nem fêmea, homem nem mulher. Você que vai decidir. É a famigerada ideologia de gênero. Isso é um mundo pervertido que a gente vive. Mas eu dou graças a Deus pelos pais que ensinam seus filhos em casa, mostrando para eles a palavra de Deus. O mundo tem a sua filosofia, o mundo tem os seus ensinos que procedem das trevas, do maligno, mas a família cristã tem seus princípios traçados pela palavra de Deus. Aleluia! Seguimos exatamente esses princípios estabelecidos pelo próprio Criador. Aleluia! Então, queridos, chegou o momento da destruição. Aquelas cidades, Sodoma, onde estava a família de Ló, ia ser destruída também. Gomorra de igual sorte, Zeboinha de Mar também, afora aquelas aldeias ali por perto. Deus já havia dito que havia de destruir. E os futuros genros de Ló disseram: não, nós não acreditamos nisso não, a cidade vai ser destruída, não. E os anjos estavam lá, e eles quiseram até, irmãos, terem relações sexuais. Aqueles dois homens eram anjos em forma de homens. Eles se apresentaram, é a chamada angelofania, se apresentaram como seres humanos, e lá estavam, e disseram para Ló e para sua esposa e para suas filhas: vocês se apressem, porque Deus não está a trazer juízo, vai já trazer, vamos sair, pegam pelas mãos, vamos rápido. Os futuros gêmeos disseram: não, nós não vamos ficar, então fiquem. E a família saiu, mas o aviso foi este: não olhem para trás, não olhem para trás, vocês vão em frente, vão em frente. E eles saíram. E quando eles saíram, Deus enviou fogo, enxofre, na destruição daquelas cidades. E a mulher de Ló, que não sabemos seu nome, olhou para trás, e ficou transformado numa estátua de sal. Seu esposo não foi olhar, suas filhas também não foram olhar, foram em frente, porque nada melhor, meus amados irmãos, do que a gente olhar para a frente e obedecer a palavra do Senhor Jesus. Não queira se afastar da igreja, não queira se escandalizar porque alguém está na igreja e se desviou, está no mundão aí fora. Não queira se escandalizar nem esfriar na fé porque um pastor dito evangélico foi preso por pedofilia. Não queira se escandalizar nem voltar atrás por escândalos que são cometidos nos arraiais evangélicos. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos olhar para quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glórias a Deus. Olhando para Jesus, um caiu, voltou para o mundo, se desviou e tantas coisas, mas eu vou em frente olhando para Jesus. Ele é meu padrão, Ele é o meu referencial de vida, de conduta. Glórias a Deus, vou em frente. A mulher de Ló se sentia muito confortável na cidade, tinha suas amigas, e realmente quando ouviu
o estrondo, o estremecer dos juízos de Deus sobre aquelas cidades, ela foi desobediente à voz de Deus, à voz do Senhor, desobedeceu, e por desobedecer é que veio a maldição na sua vida. Quem lê o capítulo 28 de Deuteronômio vai encontrar muito bem Deus dizendo: olha, eu abençoarei vocês enquanto vocês cumprirem os mandamentos, os estatutos, enquanto vocês derem ouvidos à minha voz. Eu abençoarei vocês na casa, no campo, na cidade. Vocês serão muitíssimo abençoados. Mas também maldição virá sobre vocês quando vocês não atentarem para a minha palavra. Tem muita gente aí que não está prosperando, não está indo, não está alcançando, porque despreza a palavra de Deus, despreza o ensinamento bíblico. Hoje se dá muito mais atenção àquilo que o professor da universidade está falando, aos filósofos, aos escritores, aos artistas. Tem muita gente aí que tem como padrão, como referencial, tem como ídolo aquele artista, aquele atleta, aquele escritor ateu, aquele que não quer saber de Deus. Meus amados irmãos, nosso modelo por excelência é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. Ela foi desobediente, ela olhou para trás. Mas pastor, que pecado é? Desobediência. Desobediência. Eu acredito que Abraão, irmãos, ele levantou os olhos e viu a fumaça subindo nas cidades de Sodoma, de Gomorra, de toda aquela região das Campinas do Jordão. Ele viu. Mas a ele, Deus não falou que ele não olhasse. Ele estava livre. A questão da mulher de Ló, irmãos, é a desobediência. Ela desobedeceu. E quem desobedece à palavra de Deus vai sofrer as tristes consequências. Precisamos atentar para o que Deus diz da sua palavra. E como é bom a gente obedecer. Não é questionar: por que é que eu tenho que fazer isso? Às vezes na igreja nós estamos dizendo: irmã, não corte o cabelo, porque o cabelo é honroso. A natureza própria ensina que é honroso mulher ter cabelos compridos. Homens, cortem seus cabelos como cabelo de homem. Não façam marca no corpo, não use piercing, não coloque argolas nas suas orelhas, brincos, nem colar no seu pescoço, nem cordão. Não use roupas sensuais, não vão para os teatros, para o carnaval, não vão para esses ambientes hostis à nossa fé. E ouço muita gente dizer: isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu posso bem ver, irmão, Jesus em seus dias, ele se encontra com um homem cego, cego de nascença. Jesus, ele cospe, faz lodo e passa nos seus olhos e diz para ele: vá ao tanque de Siloé e você se banhe lá, lave seus olhos e você vai ficar vendo. Ele não foi questionar com Jesus. Ele não foi questionar com Jesus. Se ele fosse questionar, ele dizia: Jesus, eu tenho ouvido falar que o Senhor tem dado vista aos cegos, só com uma palavra. O Senhor encontrou um cego aí na entrada de Jericó, na saída de Jericó, conforme os evangelhos narram. Mateus narra de uma forma, Marcos e Lucas de outra forma, mas isso é uma questão geográfica. Ele apenas perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego disse: que eu veja. E com uma palavra só, o milagre aconteceu. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E o homem passou a ver.
Por que é que o senhor não faz isso comigo? É preciso ir lá no tanque Siloé? Vou ter que pegar uma pessoa aqui para sair me conduzindo, chegar até lá. Irmãos, quem quer obedecer à voz do Senhor não questiona. Não questiona. A solução, a saída, a bênção está em obedecer. Ele obedeceu, foi ao tanque Siloé, lavou-se, ficou vendo e voltou. E quando voltou, o povo já não conhecia mais. Dizia: não é este o homem cego que mendigava aqui? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Um dizia: não, é ele. O outro dizia: não, mas se parece com ele. Os fariseus chegaram e disseram: você nasceu cego? Nasci cego. E como está vendo agora? Ele disse: o homem chamado Jesus cuspiu, fez lodo, passou nos meus olhos, mandou que eu fosse me lavar. Eu fui, me lavei e estou vendo. Aleluia. Não, mas essa história não está bem contada, não. Manda chamar os pais dele. Os pais vieram. Se é verdade, é seu filho? É nosso filho. Nasceu cego? Nasceu. E o que é que está vendo agora? Bom, idade ele já tem. Pergunte a ele. Idade ele já tem. Eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. Mas, irmãos, eu digo para vocês: quem recebe um milagre do Senhor não pode ficar calado, não tem vergonha. Pode vir fariseu, pode vir papa, pode vir pastor, pode vir quem quiser, mas ele continua dizendo: Jesus transformou a minha vida, Jesus mudou a minha vida. Mas você foi enganado por aquela igreja, você foi enganado por aquele pastor. Aquele pastor, foi que ele fez que lhe enganou, que você agora não pula mais carnaval com a gente, que você agora não vem mais jogar conosco aqui. O que foi que aconteceu? Foi o pastor que disse: não, nada de pastor, foi Jesus quem fez o milagre na minha vida, me transformou. A questão está na obediência. Ela obedeceu, ele obedeceu, mas a mulher de Ló desobedeceu. E Jesus Cristo disse: olhai, olha, não siga o exemplo dela, não. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, não precisa questionar. Pastor, qual é o pecado? Eu ir lá para o estádio Arena das Dunas assistir uma partida de futebol? Eu digo o seguinte: você agora é uma nova criatura. Leia o Salmo primeiro. Leia, você vai encontrar razão de você não ir. Leia a palavra de Deus, se firme na palavra. Quer saber mais a respeito da palavra? Venha para a escola bíblica dominical. Aleluia. E nós vamos encontrar, queridos, em toda a história bíblica, homens e mulheres que obedeceram, fizeram a vontade de Deus e foram grandemente abençoados pelo Senhor. Mas vamos encontrar também homens e mulheres que desobedeceram e o fim foi triste. Foi triste. Obedecer é estar disposto a caminhar na vontade de Deus. Obedecer é estar disposto a cumprir com aquilo que Jesus Cristo disse. Seguir os seus passos. Aleluia. E a bênção de Deus é para quem obedece. É para quem obedece. Quem não obedece, está aí o exemplo da mulher de Ló, que não sabemos nem o nome dela, mas ficou transformada numa estátua de sal. Acabou-se, desobedeceu, perdeu a vida. Queridos, nada melhor do que nós estarmos aos pés do Senhor Jesus e sempre dizendo para Ele: Senhor, fala que o teu servo ouve. O que o Senhor falar, eu estou disposto a ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. E não fique pensando que Deus vai mandar um anjo do céu pregar o evangelho para doutrinar para você. Não.
Deus usa homens e mulheres que falam com autoridade, com ousadia a sua palavra. E quando Deus fala, usando homens e mulheres deste púlpito, é para que todos nós sejamos, irmãos, obedientes àquilo que Ele está falando. E quando somos obedientes, mesmo sem questionamento, mesmo sem procurar explicações, por quê? Aí a bênção de Deus vem como a chuva que cai do céu na nossa vida. Aleluia. A tua vida, os teus projetos, a tua família, aleluia, tem a bênção do Senhor. Aleluia. Então vamos olhar para Jesus, vamos obedecer. Aleluia. Não se levante contra o seu pastor, não se levante contra a liderança da sua igreja, não se levante contra a sua igreja. Eu não sei explicar, mas eu vou obedecer, eu vou em frente, porque mesmo sem compreender, eu sei que Deus me abençoa a si mesmo. Glórias a Deus. Que o Senhor nos ajude, que Deus nos abençoe grandemente. A mulher de Ló é um péssimo exemplo de desobediência, mas estas mulheres que fiz menção delas aqui, como Sara, como Jael, como Débora, como Raabe, e no Novo Testamento eu posso citar a Maria, já falei aqui o nome dela em outros cultos, obedeceu a ponto de até chegar e dizer: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Glórias a Deus. E pense numa mulher abençoada. Glórias a Deus. Que Deus nos ajude, queridos, que Deus nos abençoe maravilhosamente, que possamos obedecer a palavra de Deus. Mas para encerrar, eu quero só que você abra a sua Bíblia aí. Vai ser a última passagem que eu vou ler aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 13, e o versículo 17. Obedecei aos vossos pastores. Obedecei aos vossos pastores. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Irmãos, obedeçam aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Eu estou falando aqui, não é daquele que tem um título de pastor. O escritor aos Hebreus, que eu não sei quem é, e há muita especulação a esse respeito, ele está falando aqui de pastores verdadeiramente vocacionados por Deus, de homens de Deus, que as vidas deles falam mais alto do que as suas palavras. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Eu estava dizendo para a minha médica: louva a Deus pela sua sabedoria em cuidar muito bem do corpo das pessoas, passando remédio, cuidando para que as pessoas vivam mais e saudáveis. Mas como pastor, eu cuido de almas que são eternas, que são eternas. O corpo passa, mas a alma continua. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos aí, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A mulher de Ló desobedeceu a ordem de Deus, deu ouvidos àquilo que Deus está dizendo. Obedeça ao seu pastor e a sua vida será uma vida abençoada pelo Senhor.
irmão que